pessoal que acompanha o canal Nos Caminhos do Cangaceiro Antônio Silvino. É com imenso prazer que eu apresento a segunda parte da entrevista com o jornalista e radialista João de Souza Costa. Não é? Então, eu espero que vocês gostem e vamos assistir. João, nós sabemos que você está preparando aí um trabalho relacionado ao cangaço, principalmente em relação a um famoso meu cangaceiro, meu volante, que é Clementino Quelé, né? Que é uma das figuras, eu acredito, menos estudadas dentro desse mundo aí do cangaço. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa figura de Clementino Quelé e também falasse um pouquinho desse trabalho que você está fazendo em relação a essa figura histórica do cangaço. Em 2017, né, eu comecei a dar uma lida sobre o cangaço lampiônico. Principalmente eu já tinha, porque o cangaço de 1930 a 38, ele é muito conhecido, sabe? Ele é muito conhecido em prosa, verso, até no cinema, porque o Benjamin Abraão conseguiu colocar Virgulino de seu bando, com disco e tudo mais, ao vivo. Né? E o cangaço de 1930 a 38, ele é muito conhecido, mas de 1917 a 1929, o cangaço lampiônico, ele é pouco conhecido, né? Um pouco mais conhecido do que o Antônio Silvino, mas ainda assim com muitos clarões, sem nada. E aí um personagem lá, desse cangaço, pré-1930, me chamou a atenção. Um personagem, Clementino José, que é um anti-herói, né? É um anti-herói. E aí eu digo, esse personagem aqui é que me interessa, eu vou dar uma mergulhada nele. E aí eu escrevi um roteiro para um curta, né, de 30 minutos, mas a história de Clementino Quelé não cabe numa narrativa de 30 minutos. Você, para contar a história do Clementino Quelé, numa ficção, você tem que fazer um longa né, de 3 horas, porque tem muita coisa. O cara foi tudo. Né? O cara tinha grana, né? Era um proprietário rural, tinha grana, caiu em desgraça, foi inspetor de quarteirão, era da polícia, né? Ele combateu, prendeu uns ladrões de cavalos, e um deles morreu, não sei quais circunstâncias. E os ladrões eram de família, entendeu? De latifundiários, e aí ele entra em choque politicamente por conta disso. A família dele é chantageada, porque se ele aderisse, porque ele tinha 37 votos. Voto de cabresto. A família dele tinha 37 votos. E aí ele tinha que aderir. Né? Ele não aderiu a um partido lá, e aí colocaram ele de novo como alvo da polícia, porque ele tinha matado uns caras em circunstâncias não esclarecidas, e a polícia começa a perseguir o Clementino. Aí o Clementino larga tudo, perseguido, aí entra no cangaço, Lampião, demora pouco, não esquenta a cadeira e nem esquenta chapéu. O Clementino passa pouco tempo no cangaço. Segundo o nosso amigo escritor José Tavares, no máximo 5 meses, 8. Ele tem uma passagem fulgurante, né? Rápida, fulminante. Racha com o Virgulino, briga com o Virgulino, tem uma disputa lá interna. Ele sai do cangaço e fica no interior de Pernambuco, entre Triunfo e Paraíba ali. Mas aí a perseguição a ele aumenta, né? Porque ele era cangaceiro
do bando de Lampião e tinha pendências com a polícia, foi perseguido lá, e o que é que ele faz? Ele vem para Paraíba, protegido pelo coronel José Pereira, e já entra na polícia como volante, como sargento também. Veja só, o cara que era um dos cabecilhas do bando de Lampião, de repente vira volante. E aí tem, né, o Virgulino, segundo o nosso historiador Zé Tavares, um silvano, bota para moer na família do Clementino Pelé. Não porque Clementino saiu do cangaço, mas porque Clementino agora era volante. E aí trava-se uma guerra pessoal entre Clementino e o bando de Virgulino, que todos nós conhecemos, mas o meu roteiro passa ao largo de tudo isso. Foca apenas no Clementino Queller entre fevereiro de 1930 e agosto de 1930, quando ele comanda um pelotão da polícia em Patos de Irerê, reprimindo a revolta de Princesa. Vê que cara contraditório. Ele foge de Pernambuco, encontra abrigo em Patos de Irerê, quem o protege é o coronel José Pereira, e na revolta de Princesa, comandada pelo coronel José Pereira, né, tem até cartas de coronéis, como Brunet, um coronel lá de Pombal, dizendo, olha, Clementino, porque Clementino, na hora de escolher, Clementino disse, não, agora eu sou da polícia. Tem lealdade a você, não sou leal ao Estado. E aí fica ao lado do governo contra os revoltosos. Vê que loucura. Ele se posiciona contra o cara que o protegeu. Aí, de novo, aquela visão distorcida de traidor, né? No cangaço diz, Queller traiu o Lampião, né? Aí, Queller traiu o coronel Zé Pereira, né? Bom, é o homem suas circunstâncias, né? E o roteiro é sobre Queller em Patos de Irerê, como chefe de um pelotão, é que ele recebe uma ordem para tomar Princesa. E ele tem uma ideia, né, simplesmente de usar mulheres como escudo humano. Ele faz um rapto lá, sequestra 2 mulheres para usá-las como escudo humano. E uma das mulheres era simplesmente a mulher de Marculino Diniz, o sobrinho do coronel Zé Pereira e o chefe militar da revolta. Olha que barra pesada. Ele sequestra essas 2 mulheres e o documentário é somente sobre Queller e Xandu, a mulher sequestrada, a dona Xandu, dentro de um casarão, numa noite de tempestade, em que ele troca tiros com os revoltosos e ele escapa, né? Mais de 20 policiais morreram sob o comando dele. O casarão estava cheio de cadáveres de policiais feridos. E o Clementino escapa jogando uma dinamite com pavio aceso no colo de dona Xandu. Mas a dinamite não explode porque o pavio estava molhado, munição ruim. Bom, enfim, o documentário é isso. 2 personagens que se conhecem, Xandu e o Clementino Queller, e a vida particular dos 2 no tete-a-tete. É uma ficção, mas com base em um fato real, porque o documentário é com base no depoimento de dona Xandu, feito depois para a imprensa e para a polícia, no inquérito policial. A gente parte de uma realidade, do depoimento de Xandu para a ficção, né? Porque é assim, particularmente eu não tenho nenhum compromisso com a verdade da história. Eu gosto da ficção. Quem quiser saber sobre verdade, que compre o livro de Juliano Vanderlei. Quem quiser saber a verdade de São Antônio Silvino,
Compre o livro de Juliano Vanderlei. Quem quiser saber a verdade sobre o Virgulino, né, que vá ler Frederico, né, o Antônio Amauri, né, que são historiadores. Eu prefiro a ficção. Muito bem. Ela é mais suave, né, João? E é mais gostosa, é para divertir o público, né? Pois Para o público ter o acesso a uma história, né? Eu não sou historiador, nem tenho capacidade para isso, né? Ô, João, voltando à figura emblemática de Clementino Queller, na sua concepção, ele foi um homem de caráter duvidoso ou ele foi um homem que tinha um caráter estratégico? Na sua concepção. Amigo velho, como é que você vai definir o caráter de um bandoleiro? Né? O cara que foi cangaceiro. E que depois vira volante. É como o Calabar. Né? Você pega o Calabar na Revolução Pernambucana, na história do Brasil, o Calabar ele aparece como traidor porque ficou do lado dos holandeses. E não do lado do Brasil. Mas o Brasil nem existia. Verdade. Como é que Calabar ficou do lado dos holandeses contra o Brasil? O Brasil era parte da coroa. O Brasil nem existia como república, aliás, como império, como coisa nenhuma. Era uma colônia. Né? Então, por exemplo, a pecha de traidor não cabe em Calabar. Ele tomou um lado, ficou do lado dos holandeses, não do lado de Portugal. Mas aí a historiografia pinta o Calabar tendo ficado contra o Brasil. Onde? Quando? É como o Clementino Queller. Queller esteve nos dois lados da moeda. Foi cangaceiro, depois foi volante, e depois foi contra-revolucionário, ficou a favor do Estado, contra-revoltosos. O cara esteve em várias situações. Né? É o mito, né? Porque o mito vem do anti-herói, do herói. Né? Ele é um mito, né? Ele esteve em diversas situações e foi protagonista. Aí eu fico assim inquieto quando os debatedores do cangaço aí colocam o Clementino traiu o Virgulino. Como traiu? Né? Ele não se deu bem, passou 8 meses no cangaço, sei lá, se desentendeu com o chefe. Tu sabes o que é o cara se desentender com o Virgulino Ferreira? Era uma coisa assim, né? Próxima ao apocalipse, né? Sempre dentro do bando, né? Um racha, né? E o que é que acontece? Virgulino diz, olha, a partir de hoje você está fora. E ele disse, estou fora mesmo, tchau, um abraço. Né? E vai embora. Né? Imune. E o Virgulino o começa a perseguir porque ele vai para volante, né? Porque ele está perseguindo o Lampião como inimigo, a polícia de Pernambuco como inimiga, os inimigos dele lá em Triunfo. Ele foge e entra na polícia. Na época, para entrar na polícia, tinha que ter um currículo. E que currículo era esse? Era curso em academia? Não, era especialidade no gatilho. Havia uma guerra contra o cangaço, então a polícia precisava de homens experientes. Né? E alistou o Clementino Queller, que se revolta, que vai de encontro, melhor dizendo, ao chefe da revolta, o patrão dele, o amigo dele, o coronel Zé Pereira. E ele fica do lado do Estado. É uma personalidade, assim, de muita capilaridade. Né? É uma personagem histórica, né? Que não cabe em fotos.